Sabe qual a pergunta que eu mais recebia dos alunos quando eu estava em sala de aula? E até mesmo hoje nas redes sociais? Professor, sempre vai ser assim? Essa é uma pergunta que os alunos sempre fazem para o professor de matemática. Você já fez esse tipo de pergunta? Se você já fez, então esse vídeo é para você. Bom, quando o aluno faz esse tipo de pergunta, professor, vai ser sempre assim? Normalmente é porque ele está com preguiça de pensar, né? Em matemática, você falar que sempre vai ser daquele mesmo jeito é muito complicado. E aí, nesse vídeo, eu trouxe 5 erros muito comuns que os alunos costumam cometer, alguns deles justamente por conta dessa pergunta. Professor, vai ser sempre assim? Vem aqui comigo para você ver o que é de erro mais grave que os alunos cometem. Esse primeiro erro é um erro muito grave. Olha só o que o aluno fez aqui, ó. 1 meio mais 3 meios, ele somou 1 mais 3, deu 4. 2 mais 2 somou com 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. Isso aqui está totalmente errado. Eu posso falar para você uma coisa que vai ser sempre assim. Isso vai valer com certeza. Na soma de frações, guarda isso, vai ser sempre assim. Na soma de frações, você nunca vai somar os denominadores. Você nunca vai somar os números de baixo. Isso vai ser sempre assim na soma de frações. Observe que essas duas frações, elas possuem exatamente o mesmo denominador. Quando as duas frações possuem o mesmo denominador, você só vai repetir esse cara e vai fazer a conta com os numeradores. 1 mais 3, 4. E aí, 4 dividido por 2, que vai dar 2. Ah, professor, mas esse caso era fácil. Por quê? Porque os denominadores embaixo eram iguais. Repete embaixo, soma em cima. Beleza. E se eles forem diferentes, se os denominadores forem diferentes, aí você vai fazer o famoso MMC. Existem outras estratégias também para somar frações com denominadores diferentes, mas a mais comum, aquela que você aprende na escola, é tira o MMC. Beleza? Então guarda isso. Na soma de frações você nunca, vai ser sempre assim, você nunca vai somar embaixo. Beleza? Esse erro número 2 é mais um erro muito comum e ele também é ocasionado por conta da pergunta. Professor, vai ser sempre assim? Lá no ensino fundamental, enfim, quando você aprende, quando você estuda a potenciação e a radiciação, tem uma propriedade que é a propriedade do cancelamento. Aí, muitas das vezes o professor vai lá e ensina isso aqui, ó. Raiz índice n de a elevado a n, você vai cortar n com n e o resultado vai dar o próprio a. Você aprendeu isso aqui? Você já viu isso aqui alguma vez na sua vida? Mas eu vou te dizer que isso aqui está errado. Não, professor, não é possível, você está de brincadeira comigo. Eu usei isso aqui a minha vida toda, não pode estar errado. O problema dessa propriedade é quando, olha só, a base da potência é negativa. Se a base da potência for negativa, você não vai poder cortar o índice com a potência sempre. Então, quando que eu sempre vou poder cortar, professor? Quando que eu sempre vou poder cancelar? Você sempre vai poder cancelar quando a base da potência for positiva. Então guarda isso, vai ser sempre assim. Se você tiver uma raiz com o índice e a potência de um radicando sendo iguais, você sempre vai poder cancelar se a base da potência for positiva. Se a base da potência for negativa, você não vai poder cortar se o expoente e o índice forem um número par. Porque observa comigo, se a gente fizer essa conta aqui, ó, quanto é que dá menos 3 ao quadrado? Menos 3 ao quadrado vai dar exatamente 9. E a raiz de 9 vai dar 3. Então, se você fizer o cancelamento, o resultado vai dar o oposto, né? Vai dar negativo. E o resultado teria que ser positivo. Agora, se a gente tivesse a mesma situação, porém, com o expoente ímpar, do tipo raiz cúbica de menos 2 elevado ao cubo, aí sim eu vou poder cancelar. Se eu cancelar o 3 com o 3, o resultado vai dar
menos 2. Observa o seguinte, se você fizer a conta aqui dentro, menos 2 ao cubo vai dar exatamente menos 8. Aí eu te pergunto, qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar menos 8? É exatamente o menos 2, beleza? Então, sempre você vai poder cortar, cancelar o expoente e o índice se a base for negativa e o expoente for ímpar, beleza? Se a base aqui dentro for positiva, você vai poder cortar sempre sem nenhum problema. Como a gente tem a divisão, na verdade, em 3 casos, base positiva, base negativa, índice par, e base negativa, índice ímpar, eu não acho muito inteligente você guardar, você tentar decorar as 3. Sempre, talvez, nunca, é muito confuso. Então, eu prefiro fazer assim, eu guardaria assim. Se a base for positiva, você pode cancelar sempre, beleza? Agora, se a base for negativa, você para e pensa. Vamos combinar assim? Se a base for positiva, você sempre vai poder cancelar. Se a base for negativa, você para e pensa um pouquinho. Beleza? Show? Tranquilo. Um outro erro extremamente comum. x² mais x³ igual a x elevado a 5. Os alunos cometem esse erro porque eles não conseguiram entender, primeiramente, as propriedades de potenciação, que está relacionado com a radiciação, e também lá no estudo dos polinômios, quando ele começa a estudar os cálculos algébricos em matemática. Tranquilo? Aqui, você somente somaria os expoentes se você tivesse um produto de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então, x² vezes x³, você vai poder colocar como x elevado a 2 mais 3, que vai dar x elevado a 5. Aí, nessa hora, o aluno lembra da propriedade de potência e é mesmo, professor, tem razão. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Ah, professor, mas o que eu tenho que fazer aqui em cima, então? x² mais x³, qual é o resultado? Não tem resultado. x² mais x³ não tem como eu colocar um resultado diferente. Seria x² mais x³. A gente não consegue juntar essas duas potências, vamos dizer assim, esses dois monômios, num monômio único, porque eles não são semelhantes. E aí a gente só conseguiria resolver isso se eu der para você o valor de x. Aí você consegue calcular. Por exemplo, se eu digo para você que x é igual a 2, o que você vai fazer? 2² mais 2³ e vai resolver, vai fazer o cálculo normal. Agora, se você não sabe o valor de x, que é o caso aqui, não tem o que fazer. x² mais x³ é exatamente igual a x² mais x³. Olha só esse erro número 4, é muito legal não, é muito interessante como que os alunos fazem, como que eles arrumam uma estratégia para conseguir chegar num resultado, eles inventam coisas. Você já fez isso? Vamos ver. A mais B, quanto é que é A mais B? Eu não sei quanto que é A mais B. Para eu descobrir o valor de A mais B, eu precisaria saber quanto é que é o valor de A e quanto é que é o valor de B. É muito parecido com a situação anterior. Mas o que os alunos fazem muitas vezes? Eles pegam esse A mais B, igualam a zero, ou seja, eles criam uma equação que não existe, diz que o A mais B vale zero, isso é exatamente o que eu queria saber. Eu queria saber qual é o valor do A mais B. Aí o cara vai lá, bota que A mais B é igual a zero, pega o A, que está positivo, passa para o outro lado do negativo e ele chega nesse resultado aqui, que B é igual a menos A. Você já fez isso? É engraçado. Eu já corrigi muita prova com esse tipo de ideia. E você não pode criar uma equação do nada. Você não pode pegar uma conta e dizer que ela é igual a zero se você não tem uma informação que te garanta isso. Então, equação é equação. Soma, subtração é uma outra coisa. Você não pode pegar uma soma e igualar um valor que você não sabe que você não tem certeza, ou como eu disse, que você não tem nenhuma informação. Então, aqui, nesse A mais B, eu não tenho nada a fazer. Não tenho o que fazer, a não ser que eu consiga descobrir o valor de A e o valor de B, e aí consigo descobrir o valor da soma. Beleza? Número 5, muito comum, um erro demais. 3,5 horas, o cara diz que é 3 horas e 50 minutos. É muito engraçado. Eu costumo colocar esse tipo de erro no meu Instagram. Vou deixar aqui para você o link na descrição, se você quiser conhecer meu Instagram também.
E os alunos, eu boto isso lá, né? Boto isso como um erro comum, como eu estou colocando aqui para vocês no YouTube. E aí o cara fala assim, mas isso está errado, não é possível, professor. Por que 3,5 horas não é 3 horas e 50 minutos? Cuidado para não confundir a unidade de tempo com a unidade monetária, a unidade de dinheiro. Por quê? R$1 equivale a 100 centavos. Então, eu pego R$1 e divido ele em 100 partes. E aí eu posso dizer, se eu trocasse a palavra aqui, horas, por dinheiro, 3,5 reais seriam R$3,50. Por quê? Porque R$1 equivale a 100 centavos. Agora, 1 hora ela equivale a 100 minutos? Não, 1 hora ela equivale a 60 minutos. Então aqui você tem que lembrar o seguinte, que 3,5 horas é a mesma coisa que 3 horas mais meia hora, 3 horas e meia. 3,5 horas equivale a 3 horas mais meia hora. E aí agora, né, eu acabei de falar que 1 hora equivale a 60 minutos. Então, meia hora, que é a metade, vai ser equivalente a 30. É muito legal porque normalmente quando o aluno se depara com essa explicação, ele fala assim, caraca, mas faz sentido mesmo. Você está certo, professor. Aqui você vai meio que no automático, você vai no que você está acostumado a usar com dinheiro e aí você erra. Muito cuidado. Nem todas as unidades que a gente trabalha no nosso dia a dia são divididas em 100 partes iguais. Você só vai poder fazer essa leitura aqui do 3,50 se fosse, por exemplo, dinheiro, a unidade monetária que a gente utiliza. Beleza? Tranquilo? Gostou desse vídeo? Gostou da ideia do professor? Vai ser sempre assim? E aí, será que você vai sempre continuar errando? Será que você vai sempre continuar preferindo decorar? Ou será que você vai começar a entender um pouco mais a matemática e vai começar a mudar um pouquinho essa ideia de professor? Vai ser sempre assim? Afinal, a palavra sempre em matemática é muito complicado. Se o professor falar para você que vai ser sempre assim, desconfie, pare e pense. Beleza?